Com o quinto painel, que irá tratar sobre execução civil simplificada para os juizados especiais cíveis. Para coordenar o quinto painel, convidamos o Dr. Gustavo Alberto Gastal de Fenteller, juiz de direito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e convidamos também para compor este painel o Dr. Eric Cavalcante Linhares Lima, juiz titular da Vara da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima. Dr. Gustavo de Fenteller é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Administração Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui pós-graduação na área de Gestão de Pessoas e ingressou na magistratura em 1990. Também foi coordenador da Semana Nacional de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, professor na Escola Superior da Magistratura da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais. Em 2018, atuou como juiz eleitoral na 114ª Zona de Porto Alegre e, em janeiro de 2009, tomou posse como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Também vamos aproveitar para apresentar Dr. Eric Cavalcante Linhares Lima, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Roraima e professor na Universidade Estadual de Roraima, formador, tutor e conteudista da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Presidiu o Fórum Nacional de Juizados Especiais, FONAGE, 2017-2018. Tem experiência na área de juizados especiais, acesso à justiça, justiça itinerante e política externa. É autor também de vários livros e artigos. Com a palavra, neste momento, o doutor Gustavo, por gentileza. Obrigado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela deferência na escolha do meu nome para coordenar esse painel, que ao final tornou-se uma palestra, e me sinto extremamente honrado de estar ao lado de um colega a quem admiro muito e que é objeto, alvo da admiração de todos que o conhecem, seja pela sua formação acadêmica muito sólida, muito consistente, seja pela sua atuação prática no sistema dos juizados e a atuação jurisdicional que transcende aos limites da jurisdição convencional, porque o Eric é um juiz engajado nas questões sociais, tem projetos e tem atuações muito meritórias no estado dele, de Roraima, inclusive a partir do fenômeno da imigração dos venezuelanos. Ele vem atuando fortemente nessas questões, além de atuar também na questão indígena, que é outra característica do estado de Roraima. Então é muito prazeroso e é honroso, acima de tudo, estar ao lado do Eric, eu vou me permitir chamá-lo assim, e não de doutor Eric, embora toda a sua titulação que foi divulgada agora, e que não é pouca coisa, e ali é um breve resumo. E o Eric, então, vai conversar conosco sobre um tema que eu reputo, e tenho certeza que os colegas presentes compartilham da minha opinião, muito tormentoso para nós, juízes e juizados, que respiramos os critérios informadores do sistema, sabedores que somos de que a execução continua sendo o gargalo e a trava a efetividade dos processos nos juizados. Então, é muito oportuna essa intervenção do Eric, do alto de toda a sua bagagem, até para nos instigar e, eventualmente, nós, ao final da exposição dele, tentarmos travar um rápido debate do qual resulte algum norte, algum apontamento de coisas que nós possamos colocar em prática
para conferir mais efetividade à fase de execução de sentença, continuamos chamando de execução de sentença e não de cumprimento, e também as execuções extrajudiciais. E nós vamos, então, inclusive, em face do adiantado da hora, já acertamos com o Eric, que ele proferirá a palestra dele por algo em torno de 20 minutos, e os 10 minutos restantes, num total de 30, portanto, vamos reduzir de 1 hora para 30 minutos, ficará a palavra à disposição dos colegas e dos demais presentes para questionamentos. Eu passo de imediato, então, a palavra ao Eric. Boa tarde a todos, quase boa noite, né? Agradeço ao Gustavo pelas generosas palavras. O Gustavo é um fonagiano assim, histórico, comprometido. Teve a difícil missão de presidir o FONAGE na época que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Foram tempos difíceis, mas é um grande amigo, agradeço muito as palavras, agradeço a cada um dos que estão aqui, eu sei que todo mundo está cansado, e vou tentar ser breve, esqueci aqui, vou tentar ser breve, e vamos conversar um pouco sobre um tema que é muito importante nos juizados. Deixa eu ver, como é que passa aqui? Acho que é assim. Aí. Sobre execução nos juizados especiais. Tá? Nós temos a ideia que, no decorrer conforme o tempo vai passando, as coisas vão melhorando. Assim, com os carros, assim também a gente imagina que uma geração é melhor que a anterior, que foi melhor que a anterior. Uma espécie de darwinismo social. A gente também pensa que isso existe nas leis, né? A gente observar a Lei 9.099, que é a nossa lei, ela está entre o CPC de 73, 22 anos após, e antes do CPC de 2015, 20 anos, ela ficou bem no meio. Mas ela foi tão inovadora que o atual CPC ainda tem muito que aprender com a nossa lei e com o nosso sistema. E eu vou falando um pouco rápido para ir acelerando, tá, pessoal? O CPC... nós temos muita dúvida sobre a aplicação ou não, e essa parte introdutória vai ser para depois nós subsidiarmos a execução. O artigo 15 do CPC, ele fala que o CPC ele se aplica aos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Ele não fala em aplicação genérica ao sistema dos juizados especiais. Esse era o primeiro ponto que eu queria tocar. O segundo, quando ele faz menção expressa aos juizados especiais, ele o faz de forma pontual, em 4 aspectos. No IRDR, artigo 985, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva. No 1062, já no finalzinho do Código, que é o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aí, no 1063, ele deixa o 275 do Código anterior ainda em vigor, né, valendo só para os juizados, por causa daquela regrinha nossa do artigo 3º da nossa lei. E no finalzinho, 1064 e 1066, ele tratou dos embargos de declaração, aí até criou um outro problema, mas não é objeto dessa palestra. Tá? Critérios para aplicação do CPC aos juizados especiais. Tá? Nós temos 3 teorias. Seria quando houvesse remissão expressa, independente de compatibilidade ou não, quando houvesse apenas compatibilidade, independente de remissão expressa, e havendo remissão expressa ou compatibilidade. Quando o Gustavo, posso chamar assim, né, Gustavo, era presidente do FONAGE, nós aprovamos um importante enunciado, foi o enunciado 161, que está aqui, que ele estabelece os critérios de aplicação do novo CPC aos juizados especiais, já não é nem tão novo assim, né? Ele adotou a 3ª teoria, remissão ou compatibilidade. Então, as hipóteses de previsão expressa que estão na lei, essas DPJ, incidente de resolução de demanda repetitiva, nós temos necessariamente que aplicar. Aqui, a nossa lei, ela fala apenas, ela toca 2 vezes no Código, na legislação processual. No artigo 52, que ela fala que se aplica no que couber seria a compatibilidade, nós usaríamos os princípios do artigo 2º como filtro de validação das normas do CPC para dentro do nosso sistema. E no artigo 30, que ela fala nos casos de suspeição ou impedimento. Aqui nós vamos entrar, basicamente, feita essa introdução, no objeto da nossa palestra. Quando a gente fala em execução, a execução passa por crise, muitas vezes nós nem percebemos. No Justiça em Números do CNJ, tem um dos itens lá dos tópicos, tempo de duração do processo. Tá? Ali é muito revelador.
Nos juizados especiais, um processo na fase de conhecimento demora em torno de 9 meses. Essa é a média geral. Processo de execução, 19 meses. Tá? Então, nós temos algo como 45% do tempo no processo na fase de conhecimento e 55% na fase de execução. E daí vem as crises do processo. Essa ideia dessas crises de execução foi um trabalho, uma tese de doutorado de um juiz de trabalho lá de São Paulo, chamado Marcos Fava. Tá? Ele trabalha com essa ideia das 3 crises. A crise estrutural. As nossas unidades judiciárias, os nossos juizados, eles são desenhados para a fase de conhecimento. A gente trabalha a audiência de instrução, o cartório é desenhado para o funcionamento até a sentença, intimação, remessa para a turma. Nós não temos estrutura, nem funcionários qualificados para fazerem conta, nem funcionário com treinamento para identificar aquelas movimentações bancárias, como nós vimos hoje à tarde naquelas palestras. Então, nós não temos gente treinada, uma visão nessa linha de formação para a execução e para a satisfação da pretensão, do direito de assegurado. Então, essa seria a primeira crise, seria uma crise estrutural. A segunda crise, chamada ontológica, seria uma crise também natural. Quem deve não quer pagar, ou quer pagar no maior tempo possível, ou a menor importância que possa conseguir, ou parcelando o débito. Então, nós temos que desenvolver técnicas para a identificação de patrimônio desse devedor que não quer pagar, que quer obstruir a ação da justiça. E a terceira crise é uma crise interpretativa. Ela está ligada à nossa própria formação. Tanto nas faculdades, nós temos processo civil 1, processo civil 2, execução nós vamos ver no processo civil 3, já pensando na formatura. E é muito uma formação teórica. Nós não temos uma formação prática voltada para a área de execução. Isso aí gera uma série de problemas que nós vamos encontrar adiante, que também colaboram para essa crise. E a crise interpretativa é de todos os operadores do direito. Aí vem uma visão muito que a execução tem que ser feita de forma menos gravosa para o devedor. Mas o processo corre contra o credor, contra a pessoa que tem direito, contra o exequente. Então, a execução acaba sendo feita de forma mais onerosa para quem tem direito, para quem teve uma sentença favorável, para quem está esperando o processo. E nós vamos discutir alguns mecanismos para tentar inverter um pouco essa interpretação. O Código não tem uma linha geral, a gente usa muito o CPC nessa parte, e é um verdadeiro caminho de rato para construir uma teoria interpretativa para uma execução mais efetiva. Nós temos técnicas de blindagem patrimonial. Pelo tempo não vai dar para explicar cada uma, mas nós temos os laranjas, divórcios fictícios, acordos judiciais fictícios também, nós vimos até exemplos aqui, offshore, dinheiro em paraíso fiscal. Nós tínhamos até um deputado que está preso na Lava Jato, que ele era usufrutuário de uma conta bancária, né? A conta não era dele. Não sei se vocês recordam desse elemento. Então, nós não temos estrutura nem formação para trabalhar com patrimônio blindado. Tá? Soluções possíveis para nós rompermos essa problemática. Primeira seria a ampliação do rol dos executados. Nós temos um problema hoje com incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Outra ferramenta muito boa são os convênios administrativos, que eles ampliam a possibilidade de execução. Uma outra técnica seria a oneração do devedor. O CPC nos dá alguns mecanismos e nós poderíamos utilizá-los. E o último, a participação ativa do magistrado. Muitas vezes, aqui a gente dá um despacho, assim, não acha, penhora online negativa ao credor para indicar bens. Em 5 dias, torcendo que o cara perca o prazo para extinguir o processo e cumprir a meta, né? Então, esse despacho acaba atrapalhando um pouco também. Aqui nós vamos falar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Como nós vimos antes, ele é de aplicação obrigatória ao nosso sistema. Tá? Ele está no 133 ao 137 do CPC. Ele foi pensado, acho que inicialmente para a Justiça do Trabalho, que bastava passar na porta, o juiz já estava dando a desconsideração da personalidade de ofício. Ele tem uma estrutura que é incompatível com o nosso sistema, e eu vou sugerir alguns caminhos para a solução. Tá? Aqui na desconsideração nós temos a teoria maior, que é a do Código Civil, e a teoria menor, que é a do Código de Defesa do Consumidor. Aqui não vou falar sobre as teorias,
Só voltar aqui. A teoria menor é o artigo 28 do CDC, tem um dispositivo muito interessante, que diz o seguinte, parágrafo 5º do artigo 28, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Uma boa parte da clientela do juizado civil é de consumidor. Então, isso aí é um mecanismo importante para, às vezes, aquele banco que está figurando no processo, ele tem uma outra empresa que administra os ativos dele. Então, a gente vai fazer uma penhora online e não acha nada. Então, é uma ferramenta que se pode utilizar. Aqui, como está o desenho da desconsideração da personalidade jurídica, do IDPJ, dentro do Código de Processo Civil. A gente tem que suspender o processo, se de aplicação obrigatória ao juizado, suspender o processo, citar o sócio da pessoa jurídica. Então, você descobriu que aquela pessoa é laranja, o titular é outro. Aí você vai suspender o processo, vai citar o sócio da pessoa jurídica para vir para o processo, ele vai apresentar uma defesa, pode ter uma instrução e uma decisão. Como no juizado não tem agravo, talvez ainda apareça um mandado de segurança aí. Quando terminar tudo isso, não vai se achar dinheiro na conta desse sujeito. Aqui, e outros detalhes do IDPJ. Ele é instaurado a pedido da parte ou do MP. Pelo CPC, o juiz não pode fazer de ofício o incidente de desconsideração. Quem quiser tentar, tem uma instrução normativa do TST, é a 39/2016, que a CLT tem um procedimento oral parecido com o rito dos juizados. A CLT é de 43, né? E mesmo assim, em muitos aspectos, ela está mais à frente que o nosso Código de Processo Civil. Então, quem quiser tentar fazer, tem essa fundamentação. Aqui nós temos, essa questão da desconsideração foi enfrentada pela turma recursal do Rio de Janeiro. Eles falaram o seguinte, a desconsideração da personalidade jurídica é processada nos mesmos autos, ou seja, você não vai suspender o processo, fazer um auto em apenso, né? Sem suspensão do processo ou formação de incidente, facultando ao juízo o deferimento das medidas necessárias a garantir a efetividade da execução, como, por exemplo, o arresto ou outras tutelas provisórias de urgência cautelares aplicáveis ao caso concreto. Tá? Isso aí está fazendo uma adaptação da norma do Código de Processo Civil ao sistema dos juizados para garantir um pouco de efetividade. Aqui na parte também de convênio, desculpa eu estar indo acelerado, é para aproveitar o tempo aqui. Na parte de convênio, nós temos vários convênios que são utilizados. Tá? O mais conhecido é o Bacen Jude, a penhora online. O Bacen Jude é de 2001 e hoje, infelizmente, ele só pega devedor inexperiente. Né? O índice de inefetividade do Bacen Jude está em torno de 80%, ou seja, de cada 10 tentativas de penhora online que são feitas, só 2 são positivas, 8 são infrutíferas. Então, é um sistema que já não mais surpreende o devedor e que ele deixa muito a desejar, mas é a ferramenta que mais se utiliza atualmente. Nós temos outros, eu cito aqui o SIMBA, que é Sistema de Informação e Movimentação Bancária. Ele teve na fase inicial da Lava Jato, ele permite fazer um levantamento amplo da atividade, da vida financeira do executado. Tá? E cito só por curiosidade ali o SACI, esse nome estranho é o pessoal da informática que dá. O SACI está ligado para bloqueio de aeronaves. Tá? Aqui a penhora online, o Código de Processo Civil também criou um procedimento no artigo 854, tá? A iniciativa é apenas do exequente, iniciada a execução a gente não pode direcionar direto para penhora online. 24 horas após a resposta dos bancos, o juiz liberará o excesso, 24 horas para o banco cumprir a intimação do executado. O executado tem um embarguinho, uma defesa dentro do processo e uma decisão que a gente não sabe qual o recurso que isso vai ter dentro do sistema dos juizados, talvez outro mandado de segurança. Vocês verificam que é sempre o caminho de ordinarização. Aqui é enunciado também do Rio de Janeiro, está enunciado 04/2017, a penhora online em sede de juizados especiais cíveis se fará com observância dos princípios da celeridade e economia processual, de acordo com as disposições estabelecidas nos artigos 52 e 53 da Lei 9.099, podendo ser procedida imediatamente a transferência de valores bloqueados.
Vocês verificam que também foi feita uma adaptação da realidade da norma do Código de Processo Civil para o sistema dos juizados. Aqui é uma questão interessante, o paradoxo do devedor. O devedor ele tem, por exemplo, R$5.000. Ele tem que pagar uma sentença que o condenou em R$5.000, transitado em julgado, ou a fatura do cartão de crédito de R$5.000. Eu pergunto para vocês, quem pagaria a sentença? Quem pagaria a conta, o cartão, a fatura do cartão? Todo mundo, né? Então, vocês verificam, um trabalho nosso, que a gente se dedica, tem toda uma estrutura do Estado, e o processo custa, né? Dependendo da estatística, ele vai de R$1.400 por ano a R$2.000, R$3.000, R$4.000. Então, é um ônus público manter o processo. E o nosso processo vale menos que uma compra de cartão. Por quê? Então, por que todo mundo preferiu o cartão? Porque o cartão onera mais. Os juros da sentença são de 1% ao mês, cartão 12%. Se você não pagar o cartão, vai ficar sem crédito, não vai ficar sujo. Então, o que falta para a nossa sentença ter mais efetividade, seguindo essa linha do cartão? Seria isso, oneração do devedor. Tornar a vida do devedor mais difícil cada dia. Não é isso que o banco faz quando a pessoa deve o cartão? Então, usar a mesma metodologia. Essa é a metodologia do mercado e a gente tem que pensar em como adaptá-la à nossa realidade. Aqui, um instrumento muito bom que tem no Código de Processo Civil são as medidas atípicas de execução, do 139, inciso 4. O juiz dirigirá o processo incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias. Com base nisso, o pessoal está bloqueando o cartão de crédito, apreendendo o passaporte, suspendendo a habilitação. Às vezes faz uma pesquisa, o devedor está com uma conta no juizado, não paga, faz uma pesquisa e está viajando para os Estados Unidos, ou está viajando para a Europa e está com uma conta em aberto no juizado. Bloqueia o cartão. Tá? Alguém vai pensar assim, é a lei de abuso de autoridade. Pois é, nós vamos ter que pensar em adaptar isso à lei, mas as medidas atípicas estão aí e essas todas têm respaldo na jurisprudência hoje. Aqui eu até transcrevi uma aqui do Paraná, tá? Aqui sistemática aplicável ao chamado devedor profissional, que possuindo condições financeiras consegue blindar seu patrimônio contra os credores. Eu não estou conseguindo ler direito, indiciários, no sentido de que o padrão de vida e negócios realizados pelo devedor se contrapõe à sua possível situação de penúria financeira, evidente má-fé do comportamento adotado pelo devedor. Aí ele fez um bloqueio da carteira de habilitação ou do passaporte. É um precedente daqui já de 2017. Aqui nós temos um outro precedente do Rio Grande do Sul, da terra do Gustavo, em homenagem a ele, dizendo que também se podem usar as medidas atípicas de execução, tá? Suspensão da habilitação para dirigir o veículo, que não configura cerceamento à liberdade de ir e vir. Tá? Nós temos também um enunciado da Infam, enunciado 48, no mesmo sentido, prestigiando o cumprimento das medidas atípicas de execução. Tá? Não vou lê-los para não cansar. Nós temos o artigo 404 do Código Civil, vocês verificam que é um caminho de rato, né? Ele trabalha com a ideia da indenização suplementar, poderia ser utilizado para oneração com juros. Tá? Também é uma tese a se pensar, quiserem desenvolver. Eu vou retribuir a homenagem de uma maneira deselegante, 5 minutos. Avisando o colega que tem mais 5 minutos. Ok, obrigado. Nós temos outras medidas, lista suja de devedores, tá? E reconhecer na sentença a insuficiência de juros legais. Quanto à lista suja de devedores, eu vou dar um exemplo. Nosso principal acervo de execução, no Brasil, no geral, são as execuções fiscais. Na Justiça Federal, em cada 10 execuções fiscais que iniciam, apenas uma termina com a satisfação do crédito, apenas uma de 10. Eles adotaram um procedimento de negativação em cartório. O índice de satisfação aumentou de cada 100 para 10. Tá? Então, de 1% subiu para 10%, só negativando o nome da empresa, porque no momento fica negativado, perde acesso a crédito, a financiamento, e não consegue, às vezes, pegar um empréstimo no banco para pagar uma nota promissória. Então, ele vai e renegocia a dívida. Então, muitas vezes, uma forma mais simples de execução
incluir numa lista de devedores inadimplentes. Aqui, a superação da crise de interpretação seria uma releitura nossa de vários dispositivos, alguns estão mencionando. Muitas vezes essa palestra, quando eu falo, parece coisa estranha, né? Nossa, mas é que a nossa formação foi sempre na linha de execução menos onerosa para o devedor. Mas a gente tem que repensar o processo, que a execução seja mais útil para o credor, tá? A execução tem que ser satisfativa para o credor, porque ele que está esperando, esperou 9 meses no processo de conhecimento e está 19 meses no processo de execução. Aqui eu ia deixar alguns requerimentos de despachos aprimorados. Vocês viram muitos desses incidentes, a parte tem que pedir, o juiz não pode fazer de ofício, que nem a penhora online. Então, deixar um formulário no balcão do juizado com tudo. Pode fazer toda a pesquisa, Bacen, Infojude, Renajude, tudo. O cara vai clicando no xizinho lá, o funcionário faz uma certidão e já autoriza. O funcionário da vara pega aquilo, pesquisa tudo, em vez de ficar aquele indo e vindo do processo. Achou bem, ótimo. Não achou, já exauriu todos os instrumentos que a gente tinha de pesquisa patrimonial e dá um espaço para o credor falar e indicar bens. Se não tiver, a gente acaba com a execução. Porque tem gente que você vira do avesso e não cai uma moedinha. Tá, tem muita gente pobre, mas tem gente que tem patrimônio e se recusa a cumprir suas obrigações. Aposta para ver o que acontece. Tá? Já indo para a finalização, dever de cooperação do devedor, tá? Nessa linha da interpretação, incumbe ao executado pagar a dívida. O novo CPC ele se funda no paradigma da cooperação. Então, o devedor ele tem o dever de cooperar. Aqui ele teria o compromisso de apresentar todos os seus bens, indicar os bens que foram transferidos, comprovar a propriedade, preservar o patrimônio, abster-se de qualquer atitude que dificulte a execução e evitar a interposição de recursos protelatórios. Lógico que isso aí a gente não vê no processo, mas ele não fazendo isso, existe uma punição para a falta do dever de cooperação. São as chamadas medidas de incentivo. Nós temos aqui no finalzinho do 774, intimado, o devedor não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, tal, 774, inciso 5º. O juiz pode aplicar uma multa de 20% por falta de dever de cooperação. Então, vai ficando cada vez mais interessante para o devedor cumprir a sentença do que a fatura do cartão. Tá? Aqui também multa por litigância de má-fé, sendo o caso, reunião de várias execuções do mesmo devedor. Aqui só algumas observações sobre penhora. O Código deu impenhorabilidade de salário, salvo que exceder a 50 salários mínimos. Eu não conheço ninguém que ganha 50 salários mínimos. E a poupança é impenhorável até 40 salários. Também teve coisas boas no atual CPC. Nós temos, não precisa mais publicar em jornal, tá? Para alienação de bens, pode ser pela internet. A ideia de criar um mercado livre do judiciário é uma coisa muito boa. O licitante pode parcelar em até 30 vezes. E uma coisa que levantou muita dúvida, o exequente poderá ser licitante. Antes, para o credor pegar o bem, se ele tivesse interesse, ele teria que adjudicar. Então, se ele era credor de 10, o carro valia 10, o bem apreendido, ele iria adjudicar por 10. Hoje, se ele não quiser adjudicar, o CPC estabeleceu uma regra de igualdade do exequente com os demais licitantes. Ele pode entrar na licitação e adquirir o bem na segunda asta, por metade do valor. Então, ele é credor de 10, pega o bem por 5, continua credor de 5. Aí tem discussão sobre, não, mas essa norma feriu o princípio da execução menos gravosa para o devedor. Ou a gente vai pensar, essa norma estabeleceu uma regra de igualdade do exequente com os demais licitantes. Tá? Antes ele pedia para um primo, um parente participar, né? Tá? Aqui são os enunciados do FONAGE, eu vou pular essa parte e agradeço a todos, peço desculpa ter sido meio corrido, tá? Muito obrigado. Eu agradeço ao colega Eric, em nome da coordenação do evento. Foi muito esclarecedora a exposição dele. Lançou a nossa reflexão alguns mecanismos sobre os quais nós não estamos acostumados a pensar e certamente temos que pensar justamente dentro dessa visão de conferir maior efetividade à fase de execução de sentença. Eu coloco então a palavra à disposição dos colegas que estão na plateia
para fazer alguma colocação, algum questionamento ao colega Eric? Alguém? Aureliano? Microfone para o doutor Aureliano ali, por favor. Eu vou só pedir que seja feita de forma bem objetiva a pergunta, para proporcionar tempo para algum outro interessado. Não é bem uma pergunta. A exposição de Eric foi muito boa, muito precisa no campo da execução dos juizados. É algo realmente muito tormentoso, inclusive para juízes que estão iniciando em juizados especiais. Apenas acrescento, Eric, talvez você, não sei, eu cheguei, não, você tinha começado, é que a defesa do executado nunca será impugnação, sempre será embargos à execução. O que se vê muito é, às vezes, o executado entra com a sua defesa e se recebe como se fosse impugnação, como consta no CPC. Na Lei 9.099, sempre será embargos à execução. Alguma consideração? Eu pulei uns slides que estavam dos enunciados do FONAGE. Tem um enunciado específico sobre isso, prestigiando a nossa lei. Tanto que quando o Gustavo iniciou, ele falou em execução de sentença, que é a terminologia usada na lei. A lei não fala em cumprimento de sentença nem execução de título judicial, ela fala execução de sentença. Obrigado, Aureliano. Algum questionamento mais ali? Pela ordem. É aqui mesmo? Ali. Senhores, é prazer estar com vocês aqui no FONAGE. Eu vou fazer uma pergunta rápida. O senhor não abordou a questão da abuso de autoridade. O juiz, se fizer, pode ser processado por abuso de autoridade. Então, pode ter a interpretação de deixar fazer o bacenjude ao final do processo. E, se deixar de fazer, vai incorrer em prevaricação. Eu gostaria de saber a respeito a opinião do senhor. Não, obrigado pela pergunta. A questão do bacenjude e do abuso de autoridade que saiu agora na lei é uma questão tormentosa. Pelo que eu me informei, até antes de vir para cá para a palestra, o bacenjude está alterando o sistema para não dar aquele problema de múltiplas penhoras e para evitar seria o enquadramento na lei. Enquanto não sair esse sistema, o que tenho visto algumas decisões de colegas postergando, pode intimar o devedor para indicar as contas bancárias dele, no princípio da cooperação, se não indicar multa e vai fazendo de banco por banco. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso, estou esperando ver como é que as coisas vão se assentar. Obrigado. Boa noite a todos. Eu queria só solicitar, se for possível, o senhor disponibilizar um e-mail para quem, se o senhor puder também disponibilizar os slides, quem puder e quem tiver interesse, solicitar e o senhor mandar, já que foi tão corrido e, infelizmente, o senhor não pôde falar sobre todos eles. É claro, eu tinha deixado o e-mail no último slide. Eu percebi, mas teve que passar correndo. Se o senhor puder disponibilizar... Não, eu disponibilizo, vou deixar aqui com a coordenação do evento. Pode até botar ali na tela, né? O meu e-mail é ericlinhares, @yahoo.com.br. Só mandar um e-mail, passa a palestra, se não tiver disponibilizado aqui. Obrigado. Alguém mais? Boa tarde. Meu nome é Patrícia Sênio, eu sou do TJ do Mato Grosso, faço parte da turma recursal. Queria primeiro agradecer a coordenação do FONAGE por ter nos permitido poder participar. Isso é muito bacana. É angustiante você só ouvir e não poder falar, então eu agradeço esse espaço que está nos sendo dado agora ao final do dia, da gente poder manifestar. E quero, em relação especificamente à desconsideração da pessoa jurídica, falar que eu já venho enfrentando alguns processos. Isso a gente tem percebido nos juizados do Mato Grosso, principalmente da capital. Eu conversava com algumas colegas aqui que são do interior, que falam que estão passando pela mesma situação.
que há assim, um desvio de patrimônio muito claro, principalmente em relação a empresas, não apenas em relação a pessoas físicas. E nós temos, até agora, temos sustentado, eu já divulguei diversos mandados de segurança na turma recursal, permitindo que os juízes façam isso dentro dos próprios processos, sem a suspensão, dentro daquilo que a gente vê como espírito de juizado realmente, sem esse engessamento, não sei até quando a gente vai conseguir segurar essa situação. Eu acredito que assim, a lei do abuso de autoridade também vai nos atingir neste tocante, mas a gente tem conseguido manter essa possibilidade e trazendo efetividade. Porque a gente tem visto grandes empresas assim, no mínimo medianas, que escondem todo o patrimônio, empresas de colchões, fábricas de colchões e tudo mais, que a gente tenta fazer penhora e não consegue absolutamente nada. Entra na pessoa física e a gente tem um sucesso muito maior. Então, quero trazer para vocês essa experiência que a gente tem ainda mantido, a turma recursal tem mantido essa possibilidade dentro do processo, não sabemos até quando, mas estamos tentando ainda manter o espírito do juizado como ele foi colocado. Obrigada. Antes do Eric responder a colocação, eu digo que no Rio Grande do Sul também se faz o processamento da desconsideração nos próprios autos agora eletrônicos, né, sem necessidade de se criar nenhum tipo de apenso, nenhum tipo de incidente anexo. Esse problema do IDPJ é um problema muito grave da desconsideração. Quando entrou em vigor o novo CPC, a turma recursal, primeiro se debateu sobre isso, foi a turma recursal do Rio de Janeiro, e por isso que eu citei esse enunciado aqui na palestra. É um enunciado baseado no mandado de segurança que foi julgado lá por um colega nosso aqui do juizado, Alexandre Chini. E ele julgou o mandado de segurança e disse que era correto fazer uma espécie de arresto, bloqueava o dinheiro, depois chamava o cara para vir se defender, se justificar, porque se avisa antes, não acha nada depois, né? Obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Ali, Cláudio. Então, eu vou pedir para o Cláudio objetivar a pergunta dele e aí nós ficamos com espaço para mais uma. E aí vai ser bem simples. Mas do ponto de vista prático, Eric, só para título de colaboração também, né? Que hoje é muito comum essa reiteração dos pedidos na fase executiva. Requer o Bacen, aquilo que você colocou, tudo junto, né? Requer o Bacen, aí não encontra, aí vem outro requerimento. Renaju, aí não encontra, intima, aí vem Infojur, não sei mais o quê. Algumas vezes o processo já está arquivado, né? E pede-se o desarquivamento. Eu tenho um caso já se pediu 3 vezes. Não obstante um enunciado que nós temos, eu não sei de cabeça agora, mas é aquele que diz que a extinção do artigo 54 cabe também na fase de cumprimento de sentença, mas na prática a gente está vendo vamos dizer assim, uma flexibilização, né, uma relativização desse enunciado. Não sei como os colegas procedem nos outros estados, se todo mundo realmente extingue nessa fase de cumprimento de sentença. Eu queria ouvir a sua abalizada opinião. Né? Obrigado, Cláudio. Nem tão abalizada assim. É só uma troca de experiência. O que eu uso hoje, eu deixo tipo um formulário no balcão, ou o funcionário faz uma certidão no processo eletrônico, a parte preenche, autorizando a fazer todos esses procedimentos, esses convênios que o tribunal tem. A gente faz aquilo, tem um funcionário que faz, que seria a crise estrutural, por isso coloquei alguém para fazer, para ver se resolve. Pesquisa tudo. Achou? Ótimo. Não achou? Intima ele para indicar ali, olha, credor, nós não achamos nada, fizemos tudo, não achamos nada. Diga onde o devedor tem bens. Se ele não indicar, ou se ele não apontar, e não for nenhuma empresa grande, alguma coisa, a gente verifica que tem patrimônio, às vezes pessoa física contra pessoa física, normalmente eu faço a extinção do processo com base aqui no enunciado do FONAGE. Tá? Então, está. Algum colega quer, então, aproveitar essa última aqui, a colega. Boa tarde, eu sou juíza de juizado do Espírito Santo. Só para dizer também que eu tenho incentivado, nos processos que estão em fase de execução de sentença, o protesto da sentença, principalmente por conta do provimento 86 de agosto, agora do CNJ, que os emolumentos eles podem ser postergados ao final.
O protesto é uma coisa ótima. Só para você ter ideia que eu falei da CDA, né, nas execuções fiscais, essa questão de protestar uma CDA chegou até o Supremo Tribunal Federal, foi julgada lá para poder revalidar um ato que estava sendo feito e que torna 10 vezes mais efetiva a execução e mais barata para o judiciário. Uma execução fiscal sem negativação de nome, de cada 10, só uma tem êxito. Com um protesto, você tem um índice de satisfação de 10%. Tá? De cada 100, uma você tem êxito. Quando você faz o protesto, de cada 100 você tem 10 com êxito. Bem, então, em nome da coordenação, eu renovo os nossos agradecimentos ao Eric pela sua exposição, o parabenizo e convido a todos a permanecerem para... Ainda haverá um último painel, né? E depois os avisos com relação às atividades de amanhã, quando se encerra o nosso encontro. Muito obrigado, Érico, muito obrigado a todos.